Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia. As vendas do comércio varejista subiram 1,1% em setembro, na comparação com agosto. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. O resultado veio acima da média das estimativas dos analistas, positiva em 0,2%, e perto do teto do intervalo das previsões, de alta de 1,4%. O piso era baixa de 0,8%. Na comparação com setembro de 2021, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 3,2% em setembro de 2022. Nesse confronto, as projeções iam de uma queda de 0,5% a aumento de 3,5%, com mediana positiva de 1,5%. As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 0,8% no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, houve queda de 0,7%. E ainda falando de economia, agora uma notícia não muito boa para o consumidor. A Agência Nacional de Petróleo informou que o preço do etanol subiu em 15 estados e também no Distrito Federal. Acompanhe. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 16 unidades da federação e caíram em 7 outros estados. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o valor ficou estável em Santa Catarina, no Acre e no Ceará na semana passada. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol subiu 1,92% na semana em relação à anterior e passou de R$ 3,63 para R$ 3,70 o litro. Em São Paulo, principal estado produtor e consumidor do combustível, a cotação média subiu 1,4% na semana, ficando em R$ 3,63 o litro. 7 dias antes, o valor médio do litro valia R$ 3,58. Sergipe registrou a maior queda percentual de preços na semana. Já o Distrito Federal teve o maior avanço no valor. O menor preço do etanol foi encontrado em um posto de Mato Grosso e o menor valor médio estadual foi registrado na Paraíba, enquanto o preço máximo do litro foi verificado em postos do Ceará e o maior preço médio estadual foi observado em Roraima. Já na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país subiu 9,79%. E olha só, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está em Brasília cumprindo agenda de compromissos. Lula está tratando de assuntos relativos à transição de governo e também do orçamento para 2023. Pela manhã, Lula se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também participou. O encontro aconteceu na residência oficial da Câmara. A agenda do presidente eleito também inclui encontros com os presidentes do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. A equipe de transição tenta definir uma forma para garantir o pagamento do auxílio no valor de R$ 600 para o ano que vem. E esta é a primeira visita de Lula a Brasília desde que venceu o segundo turno das eleições em 30 de outubro. Eu mudo de assunto agora para falar de saúde. O surgimento de mais uma subvariante da Ômicron voltou a ser preocupação no Brasil. Os especialistas temem o surgimento de uma nova onda da doença no país. O alerta surgiu primeiro nos hospitais, onde os médicos passaram a atender cada vez mais pacientes com Covid. E essa impressão foi confirmada pelo aumento da RT, que é a taxa de transmissão do vírus, que depois de muito tempo voltou a indicar alta. Os dados são da Infotracker, a plataforma das universidades estaduais paulistas, USP e Unesp, que monitora a pandemia. A RT estava estável até o dia 3 de outubro, mas começou a subir nos dias seguintes e, depois de um mês, ultrapassou o número 1, que é quando cada doente passa a contaminar mais de uma pessoa.
Para que a transmissão do coronavírus seja contida, a taxa de RT precisa ficar abaixo desse patamar. O reflexo desse aumento já foi notado inclusive nos laboratórios de diagnósticos. A positividade saltou de 3,7% no começo de outubro para 23% na primeira semana de novembro, segundo a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Nas farmácias, os testes positivos cresceram 15% entre 17 e 23 de outubro, segundo o último dado coletado pela Abrafarm, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácia. A consequência é que o número de pessoas internadas por dia também cresceu. Só no estado de São Paulo, as internações saltaram de 80 pacientes em 17 de outubro para 168 em 6 de novembro. E esse aumento estaria relacionado ao surgimento da subvariante BQ.1. Derivada da variante BA.5, a BQ.1 já corresponde por 27% dos casos nos Estados Unidos. E no Brasil, a queda da imunidade das pessoas que foram vacinadas e a baixa procura por doses de reforço são fatores que podem contribuir para o aumento dos casos. Olha, e ainda sobre esse assunto, municípios do Rio de Janeiro já estão aplicando a 5ª dose da vacina contra a Covid-19. O número de casos voltou a subir e as secretarias de saúde alertam que a subvariante BQ1 já está circulando por lá. O Plano Nacional de Imunização recomenda a 5ª dose apenas para pessoas que têm baixa imunidade. E olha só, agora a gente fala de notícias internacionais. Os resultados das eleições de meio mandato nos Estados Unidos estão sendo divulgados aos poucos, mas a grande onda vermelha, que era esperada pelos republicanos, ainda não se concretizou. As últimas projeções apontam que o partido deve ter uma pequena vantagem na disputa pela Câmara dos Deputados, mas para o Senado a votação segue equilibrada. O futuro do governo de Joe Biden está em jogo nesta quarta-feira, depois de uma madrugada tensa, na qual a esperança de uma onda vermelha sonhada pelos republicanos não se concretizou. O Partido Republicano conquistou vitórias na votação de terça, mas não parece ter capitalizado a rejeição generalizada ao governo de Biden nas eleições de meio de mandato. O veredito das urnas foi mais claro nas disputas para governadores dos estados comandados por republicanos, como Greg Abbott, no Texas, ou a vitória esmagadora da estrela emergente dos republicanos Ron DeSantis, na Flórida, que consolidou a posição como um dos principais pré-candidatos à Casa Branca em 2024. Donald Trump, que reapareceu às vésperas da eleição e prometeu um grande anúncio em 15 de novembro, pode celebrar a vitória de alguns candidatos comprometidos com a causa trumpista, como Mônica de la Cruz, no Texas, e J.D. Vance, em Ohio. A derrota na disputa neste último estado é uma grande decepção para Biden, mas os democratas também conseguiram vitórias importantes. O partido retomou dos republicanos os governos estaduais de Maryland e Massachusetts. Na Flórida, o democrata Maxwell Frost, de 25 anos, se tornou o primeiro membro da chamada Geração Z a entrar para o Congresso com uma cadeira na Câmara de Representantes. Uma das maiores dúvidas já foi resolvida. Na Pensilvânia, os democratas conquistaram uma cadeira potencialmente decisiva com a vitória de John Fetterman contra o candidato trumpista Mehmet Oz, de acordo com a imprensa. Com muitas dificuldades devido ao nível recorde da inflação, Joe Biden pode perder o controle da Câmara de Representantes e do Senado com os resultados destas eleições de meio de mandato, que tradicionalmente são desfavoráveis para o partido que comanda a Casa Branca. O controle do Senado ainda é incerto, já que depende de alguns estados cruciais, como Geórgia e Arizona, com disputas muito acirradas. Se os democratas perderem a maioria em uma das câmaras, a margem de manobra do presidente acaba. Ele vai ficar paralisado diante dos republicanos, que prometem usar todas as armas parlamentares, como investigações e bloqueios orçamentários. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!